e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade holística, lição de número 12. O texto base se encontra em João 14, do 4 ao 6. João 14, 4. João 14, versículo 4. Que diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Podeis tomar assento? Eu confesso para os irmãos que esse tema, espiritualidade holística, é relativamente novo para mim, especificamente. Tudo que eu aprendi sobre esse tema, eu aprendi estudando para essa lição, digamos assim. Porque eu não sei se de fato eu venho de uma família cristã, eu nasci num berço cristão, então eu nunca tive contato com religiões orientais, né? Nunca tive esse tipo de contato, sempre fui criado na igreja, então Jesus sempre foi a verdade para mim. Mas é importante que a gente conheça um pouco, que a gente tenha noção do que envolve, né, pelo menos uma parte dessas religiões e o movimento que vem crescendo aí dessa espiritualidade holística, que vem crescendo cada vez mais, já tem até entrado um pouquinho na igreja, de certa forma. Então, para a gente interagir logo de cara, assim, eu gostaria de pontuar algumas coisas e saber o que os irmãos primeiro leram a revista, e se, no caso não, ou mesmo sim, se sabe o que vem a ser espiritualidade holística, né? Se os irmãos fazem uma ideia. Alguém se arrisca? Ninguém faz nenhuma ideia do que significa. Porque essa foi a minha preocupação. Eu falei, eu vou falar sobre isso, mas tem tantos termos que às vezes a gente lê, mas a gente fica tipo, o que isso significa, né? Tipo, sei lá, né? Então eu usei bastante o dicionário e usei também algumas referências. Confesso para os irmãos que não fui nas referências melhores da vida, mas Wikipedia, de certa forma, não é a melhor referência para se tomar, mas é uma base que a gente pode ter uma ideia e eu acredito que dá para a gente ter uma noção do que são esses termos dessas religiões. Então, a palavra holismo, ela tem de origem grega, que significa inteiro ou todo. Então, o holismo ele também é chamado de não reducionismo, define que as propriedades de um sistema, ou seus organismos, não podem ser explicadas apenas pela soma de seus componentes, no qual o sistema total determina como se comportam as partes. E complementando sobre o holismo, né, nós temos um outro termo que tem caído muito na moda hoje em dia, que é a visão holística, né, que significa observar ou analisar algo de uma área da vida de uma forma global, ou seja, como um todo, não de maneira fragmentada. Então, o que o holismo tenta? Né? Ele diz que você tem que olhar sempre um todo. Então, o universo ele é composto de vários elementos. Então, você não pode, digamos assim, analisar o comportamento de um determinado animal ou como ele interage com a natureza sem analisar, talvez, do que ele se alimenta, do que o que as ações dele levam ao redor dele. Então, digamos assim, uma forma mais simples de explicar. O boi come a grama porque o sol fez a planta crescer através da fotossíntese, e aí as fezes desse animal fez com que a terra fosse adubada, e a terra por si só dá a planta, então é um ciclo. Então o holismo ele tenta, não só para a parte física, para a parte do mundo em que nós estamos inseridos, mas como ele é aplicado às vezes até de certa forma com filosofias ou coisas para entender o comportamento humano. Esse é o primeiro termo, o primeiro tópico, que se chama holismo. O holismo ele vem dessa premissa de analisar o todo, de analisar, para você entender o comportamento do organismo, você não pode analisar só algumas partes fragmentadas, você precisa analisar o todo. E aí vem um outro termo que chama também, que é muito interessante, que a gente vai falar, que se chama panteísmo. Alguém tem ideia? O
que é o panteísmo, lembra? Já estudou? Vários deuses, não? O panteísmo, na verdade, ele não é vários deuses, ele é o que tudo é Deus, na verdade. O panteísmo ele é definido assim: é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, ou que o universo ou a natureza, que Deus são idênticos. O universo ou a natureza e Deus são a mesma coisa. Então, os adeptos dessa religião, digamos assim, eles não acreditam num Deus pessoal, um Deus, como nós acreditamos, Deus é um Deus pessoal. Eles acreditam que tudo é Deus. O mar é Deus, as cachoeiras, as plantas, os animais, nós, tudo é Deus. Então, a origem dessa palavra é de pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Né? Então, tudo é Deus, não tem um Deus específico. Tudo que existe no universo e na Terra é Deus. Então, holismo, visão geral. Panteísmo, tudo é Deus. E aí nós vamos para algumas religiões orientais, né, que são muito antigas, muitas antes da nossa mesma de Cristo, e uma delas é o hinduísmo. Alguém faz ideia do que é o hinduísmo? Eu imagino que nossos irmãos que vêm da Ásia acho que devem ter bastante contato. A minha intenção não é explicar cada uma delas, só pontuar os termos, porque, como eu disse, essa lição, pelo menos para mim, sempre foi um desafio, porque são termos que eu, de fato, não conhecia. Nunca fui muito a fundo, então eu tive que estudar um pouco e eu gostei. Eu imagino que os irmãos também têm a mesma dificuldade de saber o que é cada coisa. Então, o hinduísmo, rapidamente pontuando, ele é uma tradição religiosa, uma das mais antigas do mundo, que se originou no subcontinente indiano, ainda na época de ferro da Índia. Ele, no sentido mais abrangente, o hinduísmo ele engloba o brahmanismo, ou seja, uma crença na alma universal. Então, o hinduísmo ele é um estado de espírito, ele é uma atitude mental. Então, ele é desprovido de uma veneração em conjunto e de formalidades eclesiásticas ou de uma congregação. Então, o hinduísmo ele não tem um pastor, não tem um padre, não tem uma autoridade eclesiástica. Cada um busca a sua paz de espírito, a sua elevação de espírito sozinho. Meio que um estilo de vida. É um estilo de vida. E aí, similarmente, nós temos o budismo, que também é uma doutrina filosófica e espiritual, que também surgiu na Índia, e tem o preceito pela busca pelo fim do sofrimento humano, e assim alcançar a iluminação. Os seus princípios se baseiam no ensinamento de Buda, né? Que significa desperto ou iluminado. Os budistas eles não adoram um deus ou deuses, nem possuem também uma hierarquia rígida religiosa, sendo muito mais uma busca individual quando comparadas às religiões conhecidas por nós aqui no Ocidente. E por último, o taoísmo, que também é uma crença, uma antiga crença panteística, ou panteísta, né, que é Deus, que tem origem da China, e ela foi desenvolvida a partir da filosofia oriental de uma pessoa chamada Lao Tse, e o taoísmo ele é baseado no Tao. O Tao ele é o que guia, digamos assim, essa religião, e eles acreditam que o Tao tem um papel criador de todas as coisas, e o Tao ele representa as divindades adoradas por eles. Então, nós vemos que dessas religiões, todas essas religiões que nós pontuamos, nenhuma delas tem um Deus especificamente determinado, um Deus físico, um Deus pessoal. Todas elas buscam uma espiritualidade, todas elas buscam uma elevação espiritual, mas não necessariamente centrada em dogmas ou regras ou em um Deus que as guia, né, como nós temos. Então, essa lição hoje, nós vamos estudar sobre como essas espiritualidades que não têm Cristo como centro, que não têm Cristo como sua principal referência, são consideradas pagãs pelo cristianismo, e como o holismo tem ganhado espaço na sociedade, né, baseado nessas religiões orientais,
e como ele tem flertado inclusive com alguns segmentos do cristianismo. Então, muitos cristãos eles estão sendo seduzidos, né, por por toda coisa bonita que o holismo apresenta, como a espiritualidade, como tudo é muito bonito, como todo mundo tem que se amar, vão todas as músicas cantar We Are The World, a música do Michael Jackson, e todo mundo vai viver em paz e Deus é amor, e todo mundo vai pro céu junto. Então, uma coisa que a gente não pode já pontuar, que a gente já deve pontuar, inclusive a nossa revista dá como verdade prática, é a seguinte, que diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centrada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então, alguma dúvida até agora, irmãos? Como eu disse, meu objetivo não é explicar cada uma dessas religiões, mas pelo menos pontuar alguns termos que a gente viu agora, para poder os irmãos se situarem nessa ideia toda que a gente vai conversar. Eu tenho uma pergunta. Assim, a gente vê em outras igrejas, a gente vê assim, né, dentro do cristianismo, realmente que as pessoas pregam muito a verdade, o amor de Jesus, né, aquela coisa toda, e tudo é lindo, né, como você falou, mas não prega o pecado, né, não prega que a gente precisa se arrepender. A gente pode colocar isso então nesse holismo aí, é isso? De certa forma, sim, ele não é o holismo propriamente, a gente vai chegar nessa parte, mas ele não é propriamente o holismo propriamente dito, mas ele é como esse holismo tem influenciado pessoas que estão dentro da igreja. Entendi. Eu imagino, eu tenho para mim que essa prática tem muito mais a ver com o dinheiro do que com o holismo, mas a gente vai chegar lá. Okay. Então, falando sobre o ser humano, né? Nós, seres humanos, nós temos uma necessidade uma busca, né? pelo sagrado, né? Nós temos essa necessidade espiritual, nós temos essa ligação com Deus, ou deveríamos ter, porque nós fomos criados por Deus e naturalmente a criatura normalmente anseia pelo seu Criador. Então, esse fenômeno religioso que tem crescido no mundo hoje em dia, ele tem muito a ver com isso. Jesus ele explica isso, como o homem necessita de Deus. Então, nós podemos ler em João 14, 6, que nós vemos, né? Que Jesus ele disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele já sabia disso, ele já sabia que o homem tem essa necessidade da religiosidade, de se expressar religiosamente. Então ele já, nos conhecendo, ele já pontuou isso e já disse o caminho, ele já apontou que ele é o caminho e ele é a verdade, e que ninguém chega a Deus senão através dele. Então, como nós já aprendemos várias vezes aqui, nós, ser humano, nós temos uma sede na nossa alma que, de fato, só Deus pode saciar, só Deus tem o poder de nos preencher, né? O Espírito Santo, né? Tem o poder de nos saciar a sede da nossa alma. Então, desde a época de Jesus, desde muito antes, o ser humano sempre teve essa busca, sempre a busca pelo sagrado, a busca pelo sobrenatural. Então, em Atos 17, 22, a gente pode ver o apóstolo Paulo, ele já fala sobre essa observação que ele teve com os atenienses, quando ele estava em Atenas. Então nós podemos abrir Atos 17, versículo 22. Que diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E em outras traduções dizem muito religiosos, né? Então isso é uma coisa muito antiga. O ser humano, a busca pelo sagrado sempre existiu e há muito tempo já não é novidade no ser humano, né? Muitas pessoas elas talvez não entendem isso, muitas pessoas sentem que falta alguma coisa nas suas vidas, mas não sabem explicar. Simplesmente as pessoas falam, eu não me sinto bem, ou falta alguma coisa, mas aí elas preenchem com alguma coisa que
na visão delas, é uma coisa que vai fazer bem para elas. Muitas pessoas sabemos que usam drogas, outras se prostituem, outras talvez focam nas redes sociais, outras focam no trabalho. Cada um, nós seres humanos, temos essa necessidade de sempre se preencher com alguma coisa. E principalmente quando a pessoa tem um certo entendimento, muitas das vezes ela busca uma espiritualidade. O problema é quando ela conhece uma espiritualidade que não é centrada em Cristo, que para nós é uma espiritualidade pagã, uma espiritualidade não cristã, e que nós vamos ler um pouco mais sobre esses falsos deuses, essas falsas doutrinas. Né? Então, só complementando também, Davi, ele também fala sobre essa necessidade que nós temos de ter contato com Deus, de buscar o sagrado. Em Salmos 42, versículo 1, Davi ele diz assim, Salmos 42, 1, diz assim: como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentei ante a face de Deus. Então, nós vemos que isso é nosso, é do ser humano, a gente precisa disso, a gente busca isso. Só que, infelizmente, por não conhecer o Deus verdadeiro, muitas pessoas buscam ou se envolvem com espiritualidades não, digamos, corretas ou espiritualidades não verdadeiras. Isso seria então como, por exemplo, você passa um dia inteiro sem comer, que aí você tem, logicamente, fome de comida. Seja um pão seco ou qualquer outra coisa. Então, o que você está pontuando é que a gente tem uma fome espiritual, embora a gente não, como é que eu vou dizer, você não tem um órgão específico, você diz que eu preciso alimentar meu corpo, por exemplo. Você sabe então que tem toda uma funcionalidade com aquilo que se come e bebe. Então, quando você não vê um órgão espiritual, vamos dizer assim, só para tentar me explicar, talvez muitas pessoas, às vezes, elas não vejam ou não entendam que elas tenham uma fome diferente, uma necessidade diferente. Ou seria isso uma fome espiritual, e por essa fome espiritual não saberem o que a saciar, nós também acabamos procurando uma coisa errada. Isso. Você volta com outra religião, às vezes, uma filosofia errada, até certo ponto é sacia, porque é a questão de curiosidade talvez do ser humano. Mas com os malfrutos isso não traz essa mesma plenitude que nós podemos dizer, por exemplo, por cremos em Cristo e tudo mais. Isso. Exatamente, eu já tive contatos com pessoas que já me disseram algumas vezes que antes de se converter ao cristianismo, elas buscavam. Então, teve gente que já falou, não sei se os irmãos já tiveram, conhecem pessoas assim, mas eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que elas falavam, antes de vir para a igreja, eu fui no centro de macumba, eu fui no centro espírita, né? Fala pelo termo do centro espírita. Mesa branca. Qual? Mesa branca. Mesa branca, mas tem os ensinamentos deles são baseados No kardecismo. Eu já fui na igreja católica, eu já fui em vários outros lugares, mas eu de fato só senti mesmo a presença de Deus, senti uma coisa no meu coração aqui, na nossa igreja, né? na igreja evangélica, digamos assim. Então, eu acho que vai muito do nível de percepção que o próprio ser humano tem sobre sua própria espiritualidade. Como eu disse, tem pessoas que têm essa necessidade, elas sabem que têm essa necessidade e elas buscam uma coisa espiritual, mas tem umas que ainda não perceberam que a necessidade é espiritual e aí se preenche com outras coisas, como coisas mundanas, né? Coisas para likes nas redes sociais. Procura sentido de outra coisa. De outra coisa que vai talvez preencher aquele buraco que ela tem no peito. Isso é uma questão interessante, você falou de comida é interessante, porque assim, às vezes quando o pessoal fala de religião, a pessoa fala assim, não, o cristianismo é aquela refeição nutritiva, maravilhosa, as outras religiões não são. Eu discordo. O que eu acho é o seguinte, qualquer coisa enche a sua barriga se você está com fome, certo? Então, o que eu vejo é o seguinte, quando você vai para uma outra religião, ou você seja um Deus, pode ser até você mesmo, né? É como se você estivesse comendo papelão. Você está enchendo a barriga. Mas não comida. Mas, não, na verdade você está só sobrevivendo, você acha que você está cheio. Então, o que acontece muitas vezes é isso. E quando a pessoa tem um encontro com Deus, ou quando ela encontra Jesus, nesse caso, ela fala assim, agora isso faz sentido, entendeu? Por isso que quando você olha para as outras coisas, no momento que você conhece Cristo, quando você olha para as outras, assim, não, realmente eu entendo, tem todo o seu valor, é bonita, a filosofia e tudo mais, mas no fim das contas, papelão. Né? A palavra
palavra diz, né? Tudo se, quando a gente encontra Jesus, todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? Tudo passa a ter uma cor diferente. A gente sente no nosso coração, no nosso interior, na nossa alma que é diferente, a gente se sente cheio, feliz e completo. Então, assim, essa falta dessa busca do ser humano, porque falta Deus, né, e não compreende isso, né, é o que tem levado hoje, talvez, muitas pessoas a uma tristeza profunda, a uma depressão. Infelizmente, é verdade. É esse ponto. Quando a pessoa talvez ela não acha uma religião, ou não se sente bem em lugar nenhum, não se sente acolhida, e talvez as coisas mundanas, como a gente já falou, os likes, o dinheiro, as coisas não preenchem, mas ela entra numa depressão, numa espiral profundo sempre, e ela não consegue mais sair daquilo. E muitas vezes as pessoas se entregam para a depressão e muitas vezes até se matar, de fato. Então é isso. Nós temos essa necessidade, faz parte da gente isso. E falando sobre o encher, né, como o presbítero Diego sempre pontuou, o copo está sempre cheio, né, seja de Deus ou de outras coisas. A gente vê também a gente vai falar um pouco sobre os deuses falsos, né? Então, o Deus com Deus maiúsculo que nós conhecemos, né? Que normalmente vocês irmãos repararam, mas sempre quando a gente fala do nosso Deus, Yahvé, o Deus de Israel, normalmente se escreve com D maiúsculo, e os deuses que não são ele, nós escrevemos com D minúsculo. Então, esses deuses, eles são objetos de adoração e sempre foram, de várias culturas, de várias outras épocas, sempre existiram deuses que não o Deus de Israel, né? Então, ela não é uma novidade, né? Isso já sempre existiu, digamos assim, justamente por essa necessidade do ser humano de ter um objeto de adoração. Então, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, ele foi revelado através da pessoa de Jesus Cristo, e Paulo ele fala isso em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, diferente dos outros deuses, o nosso Deus ele foi revelado através da figura de Jesus Cristo como nosso Salvador. Em 1 Tessalonicenses 1:9, Paulo também fala sobre esse abandono da idolatria. 1 Tessalonicenses 1:9. Diz assim, Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a humanidade sempre teve esses deuses falsos, não só com as culturas, inclusive até o povo de Israel, né? Já flertou várias vezes com a idolatria e sofreu as consequências disso, né? Deus sempre deixou muito claro que uma das coisas que mais incomodava, ou mais deixava ele triste, ou mais irava a Deus, era a idolatria do povo. E isso sempre aconteceu quando Deus se misturava, o povo de Deus se misturava com outras culturas, com outros povos ao redor, quando os homens tomavam mulheres de outros povos, ou vice-versa, e aí começava a se misturar as culturas, e aí a idolatria entrava, e aí Deus se afastava do povo, como o pecado, né? Deus nunca se agradou disso. E, então, na primeira carta de João 5:21, ele também nos alerta sobre a idolatria. Na primeira carta de João 5, versículo 21. Diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos da idolatria, né? Guardai-vos da idolatria de qualquer Deus que não seja o nosso Deus. Então, tem um trecho que
como a gente citou no começo, que Paulo, quando ele está em Atenas, ele observa toda essa idolatria dos atenienses e ele acaba se indignando, né? E aí eu gostaria de ler para os irmãos Atos 17, do 16 ao 25, que mostra um pouco dessa passagem desse contato que Paulo teve com os atenienses e como ele viu neles, nos atenienses, dessa idolatria. Atos dos Apóstolos 17, do 16 em diante. E diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de alguma outra coisa se preocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, senão o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido pelas mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então eu achei muito interessante esse texto. Acho que o presbítero Emanuel até já pregou sobre isso aqui recentemente, e Paulo se indigna muito, e ele eu acho muito interessante, ele tem encontrado um altar idolatrando a um Deus desconhecido. Então eles eram tão idólatras que mesmo não conhecendo o Deus, eles de certa forma o adoravam, criaram ali um local para adorar esse Deus desconhecido. E Paulo vem mostrar para eles quem é esse Deus, apresentar eles, e eles todos muito curiosos, né? A gente vê aqui nessa passagem que todos eles se juntam ali para poder ouvir de Paulo sobre quem é esse Deus que Paulo estava falando. Aí a gente vê o quão confusos eles estavam, né? Sim. Porque estavam procurando, e qualquer novidade, eu quero isso porque talvez isso me sacie, e na verdade não é, né? A cultura dos gregos tinha essa questão que os deuses deles, na verdade, eram como se fossem formas elevadas deles mesmos. Você olha aqueles filmes que tem Zeus e Hércules, é sempre um deus que é muito perto do que um humano. Então, no panteão deles, no seu panteísmo, que eles tinham aquela questão do Olimpo, né, aqueles deuses e tudo mais, na ideia deles sempre existe espaço para ter mais um. O hinduísmo tem muito disso. O hinduísmo tem 50 mil deuses, porque a qualquer momento pode aparecer mais um. O que eu acho interessante dessa passagem, quando ele chega no versículo 18, fala assim: epicureus e estoicos contendiam com ele. Na Bíblia, o epicureu era uma linha de filosofia que acreditava que a busca do ser humano é o prazer. Então, você não tem que se preocupar com nada. Vai buscar o que é bom para você. Então, aquele pessoal falando de Dionísio, de vinho, eles eram epicuristas, né? Agora, os estoicos pareciam um pouco dos budistas, que é o quê? O estoico é aquele que não se leva pelas mãos. É exatamente o oposto. Ou seja, parece Cristo, é como se estivesse juntando gregos e troianos contra. Não, peraí, o que você está falando é muito doido. Eu só quero prazer, o outro nega o prazer a todo custo e os dois discordam ou ficam confusos com a mensagem do Evangelho. Então, eu acho interessante de ver isso, de mostrar como que se não tem um confronto, né? O cristianismo é uma mensagem que até hoje tem que ter confronto. Se ela não confronta, não tem conflito com a gente, e entra no que você estava falando um pouco antes, essa mensagem do cristianismo light, que é tipo assim: não, fica de boa, tipo, o importante é que Jesus te ama. A gente está indo contra ele. Não, e Deus é amor, só que não é só amor. Não, de fato, é interessante mesmo, porque
O presbítero Diego costuma dizer que quando a filosofia entra, Deus sai. Né? Então, esses filósofos, eles tinham todas as suas ideias, todas as suas linhas de pensamento que de fato afastam o homem de Deus e quando a gente confronta com o evangelho da cruz, ele fica quase impossível de conviver juntos. Você não consegue mesclar essas duas coisas, esses dois assuntos, digamos assim, porque a palavra de Deus é muito clara e muito confrontativa, né? Sempre chama a gente ao arrependimento. A gente vai chegar lá e olhar. Então, o ser humano sempre teve essa necessidade, né? Essa necessidade da busca pelo sagrado e falsos deuses sempre existiram. Então, essa necessidade da expressão do ser humano, não só a busca pelo sagrado, mas a necessidade de expressar a espiritualidade também sempre existiu. Então, o antigo paganismo é definido pelo culto aos falsos deuses, né? Então, essa adoração falsa é descrita em várias passagens no Velho Testamento, onde fica evidente essa diferença entre deuses verdadeiros e deuses falsos. Eu só esqueci de fazer um comentário sobre o último tópico, que os povos sempre tiveram a necessidade de buscar falsos deuses. E em Êxodo 32, eu não vou ler porque é uma passagem relativamente grande, mas Êxodo 32 cita a mensagem fala sobre quando Moisés sobe ao monte para que ele receba os 10 mandamentos de Deus. E só que Moisés sobe e ele começa a demorar muito lá. E aí o povo fica desesperado e fala, se Moisés tirou a gente do Egito, já deixa a gente aqui morrendo. E aí, tipo, vamos juntar o ouro de todo mundo aí, vamos fazer um bezerro de ouro. E aí quando Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos e vê que o povo está ali adorando o bezerro de ouro, ele fica tão bravo que ele quebra as tábuas da lei. Então, se nem o povo de Deus que via, andava com Deus, que foi tirado do Egito, que Deus dava água, dava maná, ficou imune, né, ou ficou, digamos, imune de fato, né, contra essas tentações, né, do idolatrismo, imagina outras culturas, né, que nunca nem ouviram falar de Jesus, nunca tiveram contato, né, com o cristianismo. Então, de fato, é um terreno muito perigoso, né, o ser humano. Quando você junta a fome, né, a necessidade, com alguma coisa para comer, a pessoa vai comer e ela não sabe, né, se aquilo é bom, se é ruim, tipo, ela nunca provou outra coisa, né. A mesma coisa, quando você pergunta se você gosta de alguma coisa que você nunca comeu, como você vai saber? Você nunca experimentou. Eu tenho um comentário, pode? Eu tava vendo uma série, né, engraçado, série legal, assim, de ficção científica, né? Aí o nome da série é Manifesto. Achei super interessante. E aí, é um conflito, né? Uma galera tava no avião e no final das contas passaram 5 anos dentro desse avião, ninguém sabe onde eles estavam. Aí eu não sabia que eles iam entrar na parte da Bíblia. E tinha das pessoas lá que estavam no avião, eles lutavam, eles tinham visões e tudo mais, assim. Aí a pessoa falou assim, o cara virou um pastor e ele idolatrava as pessoas que estavam nesse voo, né? Ele idolatrava. Aí tudo bem, né? Eu tava assistindo e tudo mais, Aí ele pegou, no final de contas eles encontraram um pedaço da Arca de Noé, caraca, que doideira. Aí tá, beleza, né? Tá lá. Aí esse pastor, ele falou assim, não, porque Noé, ele era um tirano. Ele só queria salvar a vida dele e a vida da família dele. E eu pensando naquilo assim, gente, que loucura, não, Noé ficou lá, ó, falando com todo mundo. Demorou pra terminar a arca, 120 anos. Eu pensei, 120 anos Noé tá lá, ó, construindo a arca, falando com o povo e salvou. Aí ele falou nada de animal. Muito interessante, eles deturpando a Bíblia, assim. E eu fiquei pensando, cara, se esse povo, as pessoas que veem essa série, não souberem um pouquinho mínimo da Bíblia, elas vão acreditar. E aí vão falar, não, Bíblia. Uma mentira contada várias vezes passa a ser verdade. Sim. Uma criança que nunca viu uma vaca come sempre o chocolate Milka, ele vai achar que as vacas são roxas. E é isso. É isso. Então,
o antigo paganismo, né, ele sempre existiu, e que nós vemos numa passagem muito interessante também, que eu sou muito fã, não só porque eu conheci desde criança vendo nos desenhos, mas se você lê na Bíblia você vê como o poder de Deus, que se encontra em 1 Reis 18 e 19. Essa passagem, 1 Reis 18 e 19. Que diz assim: agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então, só para contextualizar essa passagem, Elias era o último profeta de fato de Deus, e todos os restos, os outros 400 e tantos, eram profetas de Baal. E Elias convoca o povo, chama eles para que eles, digamos, façam um teste entre os deuses, quem era verdadeiro e quem não era. E aí, Elias deixa os profetas de Baal ir na frente, fazer o altar, colocar as coisinhas, e eles ficaram pulando desde cedo até meio-dia, e nada aconteceu. Eles clamaram para Baal que Baal botasse fogo no altar, que eles estavam, digamos, competindo, né? E nada acontece. E aí, quando chega a vez de Elias, ele não só coloca o bezerro no altar, como ele arruma o altar, né? Ele deixa o altar de uma maneira apresentável, esse é um ponto muito importante, que ele ajeita o altar, coloca o bezerro e manda colocar água. E não só manda colocar água, como ele manda fazer uma valeta para que a água fique ali. E aí, quando ele clama a Deus, Deus manda fogo que consome tudo, inclusive a água, né? Isso eu achei maravilhoso. Então, na verdade, o sacrifício era água, né? 3 anos sem chover, isso, o sacrifício era água, né? Exatamente. O povo passava por uma seca então. tremenda, né? E aí o povo, de fato, o povo de Israel estava confuso, eles não sabiam quem era qual Deus seguir, se era o Deus de Israel ou se era Baal. Então, quando o povo viu isso acontecendo, eles veem que quem é o Deus verdadeiro de fato. E fica como lição de casa, irmãos, leem aí que essa beleza é sensacional. Então, isso já fica muito claro, né, que logo depois disso os profetas de Baal são envergonhados e mortos, claro. Então, sempre teve, né, muitos deuses, né, que não o verdadeiro, apresentados em diversas culturas. Em Êxodo também, antes do povo sair do Egito, Êxodo 12:12 vai falar sobre muitos deuses do Egito, né? Se nós vemos aqui, Êxodo 12:12, vai dizer assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Esse é o próprio Deus falando. Então, o ser humano sempre tem a necessidade de se expressar a sua espiritualidade. E aí nós entramos na parte do misticismo oriental, né? Como nós vimos no início da aula, eu tentei criar um glossário ali, pontuar um pouco sobre o que é cada uma dessas religiões, ou te dar uma ideia para os irmãos do que cada uma dessas religiões fala. Então, essas filosofias orientais, elas são muito populares na Ásia, claro, mas elas têm cada vez tornado mais populares no mundo ocidental, através do holismo, né? Essa visão sistêmica da vida, das práticas e crenças antigas orientais, que são, digamos, uma mescla entre a filosofia, que diz, que analisa a vida, o ser humano, o comportamento, a física, que a gente vai chegar lá sobre a base, a física, como explicar o mundo que nós estamos inseridos, o céu, a terra, o mar, as coisas físicas que nós estamos, que existem no universo, e essa espiritualidade dessas entidades, dessas religiões pagãs asiáticas, digamos assim. Tudo isso num modo só. Então, Paulo vai dizer sobre o perigo de dar ouvidos a esse tipo de ensinamento. Em Romanos 16, 17, nós vemos sobre o perigo de dar ouvidos a esse tipo de ensinamento. Romanos 16, 17. Que diz assim: e rogo-vos,
irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Simples. Então, Paulo ele já está alertando a gente sobre esse tipo de doutrina e sobre como a gente se afastar delas. E ele também dá uns outros, ele vai nos dizer o que vai acontecer no final dos tempos, em 1 Timóteo 4, nós vemos mais uma outra orientação de Paulo, 1 Timóteo 4, 1, que fala sobre a apostasia nos últimos tempos, né? Que diz assim: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, essas religiões, se elas um Deus para elas, um Deus pessoal para elas não é tão importante. Elas, digamos que elas não têm umas regras definidas, ou não tem, como nós temos a lei, nós não temos Deus define a lei, Deus define a sua moral, Deus define o que nós devemos, digamos, fazer ou não fazer. Nós temos um guia, né? A Bíblia como um guia. E essas religiões, elas são centradas na espiritualidade, elas não têm um Deus que as guia, um Deus que as coloca, digamos, na linha, mas aqui a gente também não pode se enganar que elas não são umas religiões que pregam você pode fazer o que você quiser e está tudo certo, né? Não, elas têm princípios, elas têm, como se diz, tem sua ética, tem sua moralidade, tem o seu respeito, só que ela passa a ser uma religião que passa mais uma responsabilidade social e pessoal no contexto da sociedade do que propriamente uma coisa religiosa. Então, não é porque eles não têm um Deus, ou Deus não desempenha um papel tão importante, tão decisivo na religião, não quer dizer que as pessoas vivam de qualquer forma. Ela tem, de fato, tem suas éticas, os seus códigos de conduta, digamos assim. Então, a base, né, falando sobre agora a base do holismo, né, da onde surgiu a base da espiritualidade holística, né? Não existe um Deus pessoal, não tem um Deus com um nome, um Deus que existe como uma pessoa específica, né? Como a gente viu sobre a definição sobre o panteísmo e o holismo, tudo é Deus, tudo existe na natureza, tudo, o mar, a cachoeira, tudo é Deus, as plantas, nós humanos, e essa interação, tudo é Deus. Então, eles pregam que tudo no universo está interligado, então o divino, a natureza e o homem, tudo isso é uma coisa só. São características do panteísmo. Então, se não tem um Deus pessoal que se revelou, não tem também um Salvador. Então, no nosso caso, nós temos um Deus, nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Eles não têm nada disso. Então, para eles, né, muitos deles veem Deus como uma energia, né? Quem nunca teve um amigo do trabalho que tinha uma pedra bonita assim na mesa e falava que aquela pedra tinha que estar ali para dar uma energia legal no ambiente, para que aquela pedra trazia um negócio para ele? Eu acho que todo mundo já deve ter conhecido alguém assim. E a gente não tem isso, a gente acredita no Deus e tudo que vem da gente vem de Deus, né? Então, como não tem um Deus e eles acreditam que Deus é uma energia, eles acreditam que talvez uma pedra ali em cima da mesa vai atrair Deus para eles, já que Deus é uma energia e a pedra focaliza energia, a energia pode estar perto de mim. Eu tenho uma pergunta. Assim, a gente está falando, né, do panteísmo, dessa coisa oriental, né, e tudo mais. Tem o yoga. Sim. E eu fico, assim, é uma dúvida minha, né? Poderia ter estudado, mas não estudei. Então, a pergunta está aí. Eu, pessoalmente, tenho meio que um bloqueio, assim, com yoga, porque falar de Deus Sol, agora vamos lá fazer não sei o que do Sol, E assim, pra mim, isso é idolatria
E desde a faculdade, desde o comecinho da faculdade, tivemos vários cursos de pessoas de jovens que davam curso de yoga para crianças, e as crianças acham o máximo e tudo mais. E eu nunca fiz, assim. E teve um dia que foi uma coisa até meio feia, assim, porque a gente estava numa sala grande, com mais ou menos 15 pessoas, 15 alunos, e a menina lá estava dando workshop, e aí eu agora vamos seguir no sol. Aí eu parei, fiquei, porque meio que meu coração falou assim, eita, para. E aí depois eu fiquei pensando, ai cara, será que é superstição? Ou será que é uma coisa realmente, né, idólatra? Eu imagino, assim, o yoga, como você disse, como prática talvez física, de exercício físico, desde que não fale... Eu não conheço de fato o yoga como que... Tudo que envolve yoga eu nunca fiz. Eu sei que de fato tem muita coisa mística envolvida. Só que eu imagino que se você não for fazer o exercício físico, sem falar nada sobre Deus, não sei o que, só fazer as posições que vão te deixar mais elástico, eu não veria problema. O problema é quando o professor está falando, não, vamos fazer a posição do sol, adorar o sol, sei lá. Aí de fato eu acho que passa por um campo meio perigoso. Então, tem que tomar cuidado porque o yoga, junto com toda essa cerimônia e tudo, ela é uma coisa só. Entende? É como a capoeira. Entendeu? A capoeira, ela é uma arte, é uma luta. Você pode fazer para exercício físico. Porém, você não pode fazer capoeira sem cantar as músicas de capoeira. Não tem capoeira sem roda de capoeira, com berimbau, com atabaque, com pandeiro, cantando ai, 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 São Bento me chama. Entendeu? Então, é melhor não fazer. Entendeu? É que eu te falo, eu nunca fiz yoga, então não sei se tem uma musiquinha que eles botam. Acho que eles botam uma musiquinha ali e tal. Eu fiz assim uma vez com a minha mãe, eu era muito novinha, acho que eu tinha uns 18 anos. Fui eu, minha mãe e uma amiga minha. E a gente teve que se contorcer lá, e o negócio estava muito difícil. Eu olhei pra minha amiga olhou pra mim, aí a gente, acho que ele pensou a mesma coisa, vamos tomar um café com meu bolo? Vamos. Dei tchau pra minha mãe e fui embora. E aí o yoga foi, hoje em dia essa minha amiga ela é professora de yoga. e aí o yoga é um esporte, né? É um esporte que a gente faz e tudo mais. Na verdade, meu trabalho é super legal, assim, para acalmar as crianças e tudo mais, mas... Tem um outro exercício que você faz que não é yoga, que Pilates. você também... Isso, Pilates. Pilates Pilates é diferente. É outro conceito. Pilates eu acho que não tem envolvido Não, religião. Pilates é exercício com o seu próprio corpo, é isso? Com o seu próprio peso. Alongamento, isometria. Então, faça Pilates, ao invés de fazer sim. Não, só complementando, então seria o mesmo a mesma coisa a apicultura, né? Apicultura que eles dizem, né? Seria essa apicultura. A apicultura das abelhas. Que eles usam hoje muito na área medicinal, mas traz uma história também um pouco macabra, né? Tem que cuidar então. Seria. São os pontos de equilíbrio do corpo, Só tem uma coisa que acontece, da mesma forma como no cristianismo a gente vê que existe um secularismo invadindo, então o pessoal fala assim, não, esse negócio de abrir o mar não foi Deus, foi um vento que veio, não sei o quê. Não fica secularizado? Na questão do yoga, na questão da acupuntura, por exemplo, o que eles achavam que era ponto de energia, o pessoal percebe que tem um nervo hoje. Você fala assim, não faz sentido. O pessoal olhava para o céu antes, olha o Thor lá fazendo um trovão. Hoje você sabe que não é, só descarga elétrica, ou seja, tem uma explicação. Então, por causa disso, você não tem mais um foco com a divindade. Acho que a gente tem que tomar cuidado, obviamente, a questão é que às vezes o espírito ele te fala, olha, aí não é lugar para você. Né? Só que muitas vezes você fazer uma aula de yoga e você fizer o exercício e tudo mais e não tiver, porque às vezes você vai numa academia não tem nada de místico numa academia. Porque, por exemplo, eu treinei karatê quando era criança. Quando eu chegava lá, tinha que se prostrar perante o mestre anterior que já morreu. Tinha que fazer isso. Tinha que saudar. E minha mãe falou pra mim, quando você ajoelhar, você só faz uma oração. Eu só me prostro perante a Cristo. Então eu nunca saudei aquele... Eu estava ajoelhado lá. Mas o karatê é isso. A cultura, então, porque se ele não tomar cuidado, se ele não tivesse esse cuidado de tudo, o crente não faz nada. Ele fica dentro de casa preso sem fazer nada. Então tem que ter esse equilíbrio.
E mesmo na Ásia, que é muito difundido, a maioria dos lugares não tem mais essa questão religiosa, as músicas, é o exercício em si. E no final eles têm um tempo de meditação. Então, uma vez no lugar lá que eu fazia, era o exercício em si, não tinha musiquinha nenhuma, As posições do era e... só para se exercitar. E no final, quando tinha essa meditação que todo mundo ficava em silêncio, gente, era onde eu mais, sabe, tinha um tempo de oração muito bom ali. Você orava, você meditava, né? Então, depende de como você usa também e depende, claro, tem ambientes que trazem coisas Você religiosas. não vai no meio da que- Índia, no meio dos yogis lá, porque lá você sabe que não, ali você não tá pra esticar o corpo, ali você tá pra atingir a energia e tal, aí você sabe. E aquela coisa, o espírito na gente, ele convence. Quando você tá ali naquele lugar, o espírito, ele agita e fala assim, ó, aqui não é o lugar pra você estar. Entendeu? Então assim, às vezes você chegar num lugar, você vai numa academia fazer um exercício, você tá tranquilo. Ou às vezes o que acontece é que é o testemunho que você tá dando. Entendeu? Então assim, às vezes você chega num lugar e mesmo você em paz com aquilo, o Espírito fala assim, não é você que você vai dar mau testemunho para os outros irmãos ao seu redor. Então não é assim, acho que assim, a gente colocar um sim ou não, às vezes é imaturo da nossa parte muitas vezes. Mas a gente tem que ter esse cuidado de entender que tem uma origem, tem como posso dizer, tem uma história ali atrás. Se a gente não vigiar, a gente pode sim entrar e aí começa a achar, não, mas é tudo normal, Deus está em tudo. Acho que esse é o perigo. Aí você acha bonitinho aquele enfeite lá do ambiente. Vou colocar também um enfeitinho na minha cara. Aí é por isso que eu digo que eu penso que é melhor não fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Se você não tem a cabeça forte, vai chegar uma hora que tu vai chegar no culto, ao invés de falar saúde da igreja com a parte, você vai falar, namastê. Em nome de Jesus. Então, tome cuidado. Eu tenho uma dúvida a respeito de restaurantes, assim, eu sou apaixonada por comida asiática e eu vejo que tem alguns restaurantes que eles têm um templo e eles fazem consagração, adoração, não sei. Tem um livro programa com você. E eu fico na dúvida se eu entro ou não entro, entendeu? Porque, tipo, tem um restaurante que eu amo, que ele tem esse templo, eu amo esse restaurante, só que eu fiquei na dúvida. Semana passada eu falei, gente, eu entro ou não entro? Melhor ir ali. Para mim, o alimento, eu acho que Deus deixou todos os alimentos para nós podermos utilizar e comer. Não é como quem é vegano, mas acho que tudo foi feito para Deus para a gente poder aproveitar carne de porco, carne de boi. Só que essa questão de fato de ser consagrado, eu acho, ou talvez o restaurante ser um templo, eu acho que é uma coisa meio delicada. Eu também, talvez como o Diego disse, pede em casa, faz uma oração, repreende todo mal se estiver ali e come à vontade. Ultimamente eu passei a ficar incomodado porque eu gosto muito de indiano, meu caso é indiano. E ele sempre tem um tempo, um cheiro, incenso e tal, e isso me incomodou de um tempo pra cá. Assim, até que se prova ao contrário, até que alguém fale pra mim, ó, essa comida que você comeu, ela foi oferecida a sei lá quem, é o benefício da dúvida. 99% de certeza de sim? Sim, mas pode ser que não também. Às vezes o cara colocou lá só pra ficar bonitinho pra gringo entrar, entendeu? É secular. Porque da mesma forma, isso que ele falou, da mesma forma que o secularismo entra na igreja, o secularismo ele entrou em todas as religiões com a globalização. O que eu passei a fazer foi pedir em casa. Ou eu sento fora, às vezes, eu vou com uma amiga, eu sento lá de fora e tal, eu tento me manter fora, assim. Só que acaba que eu quase não como, porque as crianças não comem, o Fabiano não come. Mas eu gosto. Você aprende a fazer. Uma coisa que ele falou que eu acho muito importante é a gente não, eu acredito muito que a gente não deve tratar a Bíblia como um simples livro de pode ou não pode. A Bíblia fala sobre deve e não deve. E aí foi o que ele falou, a sensibilidade ao Espírito Santo, ela tem que sempre falar mais alto na vida do cristão. Então assim, a yoga, a gente discutiu, eu não quero fazer, tudo bem. Assim como o Vinícius pode não querer fazer uma academia, eu me sinto muito, uma musculação, eu me sinto muito bem com uma musculação. O que é pecado para mim pode não ser pecado para ele. E o que eu explico tem coisas que o Espírito Santo fala, para você não, para ele sim.
porque nós somos diferentes, nós temos testemunhos diferentes, nós estamos em lugares diferentes, entende? Então, quando a gente trata a Bíblia como um simples pode ou não pode, fica muito binário, apesar assim, é pecado, Deus ele é binário, é santo, não é santo, mas quando se trata de forma comportamental, eu me ligo muito mais à sensibilidade do Espírito Santo, como o Luiz falou, da gente estar ali, o Espírito Santo deixarmos o Espírito Santo nos guiar sobre o que nós devemos fazer ou não, do que simplesmente... Até porque nós somos individuais, cada um tem o seu relacionamento com Deus, então, exatamente. Às vezes... maturidade, entendeu? Às vezes Deus te conhecendo sabe que determinada coisa para você não vai te fazer bem, só que para outra pessoa talvez a pessoa pode fazer que Deus sabe que aquilo não vai afetar ela diretamente. Sim. Essa mesma pergunta entra em parte com o que está escrito no livro de Daniel, quando ele foi raptado lá e ficou preso na Babilônia, e aconteceu aquilo que ele percebeu que aquelas comidas que estavam oferecendo a ele e aos amigos era consagrado a demônios. Perfeitamente. Aí entra muito o que tu falou, na verdade. Porque se você tem relacionamento com Deus, então você também tem um Espírito Santo contigo. Então, se você sente em você necessidade de fazer, não, eu vou fazer isso para honrar a Deus, que para mim, aos meus olhos é errado, perfeito. Eu tenho fé que se você gosta da comida e o Espírito Santo não quer que você coma, o sabor não vai ser o mesmo. Não, mas esse ponto que você falou é interessante pra caramba. O ponto que ele falou é muito interessante, porque assim, fazer a vontade de Deus, ou seja, o cristianismo é diferente das outras religiões, porque é a única religião que não é o nosso sacrifício, não é a nossa vontade. Toda outra religião tem sempre um humano, é para você ficar elevado, para você atingir o nirvana, para você... O humano é sempre o centro, no cristianismo nunca é o centro. Então, se você tem um espírito em você, às vezes, por exemplo, só para dar não comer muito do seu tempo, eu tinha um chefe indiano, muito tempo atrás, e aí uma vez eu fui para uma viagem de trabalho para a Índia. Quando eu estava lá, ele falou assim, Luiz, eu preciso visitar o templo da minha família e tudo mais. Na hora que ele falou isso, eu já posso sair correndo para o outro lado. Só que na hora que eu estava ali, Deus falou assim, vai. E eu falei assim, meu Deus do céu, né? Tipo, eu orei de novo. Eu entrei naquele lugar e orando ali, porque eu falei, Jesus amado. Só que na hora que eu vi aquele povo, o povo se reunindo, aquele monte de gente jogando, tipo, fruta, flor, oferta naquela estátua, meu coração quebrou. Eu falei assim, Deus, olha quanta gente que está aqui por nada, que não tem nada aqui, nada. Só que se eu nunca tivesse visto como é essa questão, a forma como eu oro por aquele povo é muito diferente hoje do que como era antes. Então, às vezes é isso. Muitas vezes a gente pensa que, né, por exemplo, na minha visão, pelo menos, da questão do restaurante. Você entra no restaurante e você vê. O restaurante é indiano, mas a pessoa está trabalhando é um do Vietnã, o outro é um brasileiro. Esse pessoal não é hindu. Entendeu? Então, assim, você tem essa noção de entender. Só que aquela questão, pô, tô chegando lá, tem um que é o irmão novo na fé, ainda não tem essa maturidade. Eu vou lá e pego a Shiva aqui atrás, com uma vela, vou ficar comendo na frente, a pessoa fala assim, meu Deus, será que o Luiz desviou, está em pecado, entendeu? Aí é ter essa sensibilidade de entender. Agora, a própria palavra diz, tudo que entra pela boca sai. O Paulo fala isso, foi consagrado a ídolo, o pessoal brigava por isso. Gente, se você sabe que aquilo é mentira, ele pode consagrar para quem ele quiser, que não é nada. Né? Eu tenho para mim que, por isso que é tão importante a gente orar pelo trabalho missionário, assim, porque a gente às vezes não tem noção de o que outros contextos que a gente não está inserido, né, o que as pessoas passam. Eu mesmo, quando eu teve contato com um amigo meu do Paquistão, e ele falou que nunca ouviu falar de Jesus, assim, tipo, ele não faz ideia do que é Jesus, essa palavra é Jesus para ele, tipo, é nova, assim. Isso de certa forma doeu um pouco no meu coração, porque, tipo, quantas pessoas ainda tem no mundo que nunca ouviram falar de Jesus? Então, orem, sempre que vocês puderem, orem pelo trabalho missionário, porque não é um trabalho fácil, é muito difícil, e tem muitas... É isso que impede de Jesus voltar, né? Que todas as pessoas que precisam ouvir e conhecer a Jesus conheçam não. Então, voltando à base, né, do holismo, né? Ele não tem um Deus pessoal, então tem toda essa filosofia, misturada com física, misturada com espiritualidade asiática, oriental. E Paulo ele vai falar sobre isso que não passa de velhas heresias com uma nova roupagem, uma nova característica. Né?
Colossenses 2, 8, Paulo fala sobre isso. Colossenses 2. Diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo já nos alerta sobre isso. E 1 Coríntios 11, 3. Paulo também vai dizer assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, eu tentei pesquisar um pouco para tentar contextualizar e ajudar os irmãos a entender o que passa na cabeça de uma pessoa que vive nesse meio. Tem um físico muito conhecido, que inclusive até está vivo, que chama Fritjof Capra. Ele é um físico teórico e escritor, e que hoje ele desenvolve trabalhos voltados para a educação ecológica e tal. E ele escreveu um livro um tempo atrás que deu muita base para o holismo atual, que é o que mistura. Ele é um físico, né? Então mistura a física, toda o que envolve o nosso mundo e os componentes que nele existem, envolve a espiritualidade que ele mesmo tem para si e acabou expondo nesse livro, né? Sobre a espiritualidade oriental. E o trecho desse livro que eu gostaria de ler para os irmãos, uma experiência que ele conta nesse livro dele que o levou a escrever esse livro, para a gente entender mais ou menos o que passa na cabeça desse tipo de pessoa. Ele escreveu assim: há 5 anos experimentei algo muito belo que me levou a percorrer a caminho que acabaria por resultar neste livro. Ele estava sentado na praia e ao cair de uma tarde de verão observava o movimento das ondas, sentindo ao mesmo tempo o ritmo da minha própria respiração. Nesse momento, subitamente, apercebi-me intensamente do ambiente que me cercava, este que me assegurava como se participasse de uma gigantesca dança cósmica. Senti o seu ritmo e ouvi o seu som. Nesse momento, compreendi que se tratava da dança de Shiva, o deus dos dançarinos adorado pelos hindus. Então, esse que passa na cabeça desse tipo de pessoa. Eles acreditam que o mundo ao seu redor faz tudo parte, tudo é Deus, aquela energia, tudo aquilo faz ele se sentir espiritual, digamos assim. E tudo é Deus com D minúsculo, né? Sim. Né? Tudo é Deus. Shiva não é o Deus verdadeiro. Irmão, tem 2 pontos aqui que eu quero tentar ligar. Teve umas aulas atrás que tu tinha falado que tudo que acontece nesse mundo já aconteceu primeiro no mundo espiritual. Nós sabemos na Bíblia que a única forma de nós sermos salvos e termos direito à salvação é através de Jesus Cristo. Então, se você chamar qualquer outro nome, vamos dizer, num momento de aflição, e começar a seguir qualquer outra coisa, não interessa o nome, está até escrito, acho que é Paulo que fala, que ainda que um anjo descesse agora e pregasse outro evangelho, não seria de Jesus, não seria de Deus. O que eu digo com isso é que dá a impressão de que todas essas outras coisas que existem no mundo, que denominam religiões e filosofias, são na verdade ações, talvez bem escondidas, ou precursoras de ações demoníacas talvez. Porque você analisa que tudo isso tenta te afastar de Jesus. Porque pode ver, uma pessoa que vive numa filosofia dessa, não vive uma vida, digamos assim, tão ruim até. Eu não digo que o evangélico tem uma vida ruim, mas nós, como evangélicos, como reconhecedores de quem Jesus é na nossa vida, nós temos tribulações muito maiores do que essas pessoas têm. Eu não digo isso como crítica, eu digo isso como privilégio, como honra. E nós somos honrados com esse privilégio, que nós reconhecemos e sabemos a verdade de Cristo que habita hoje em nós. Sabendo disso, os irmãos também sabem da verdade e sabem que nossa salvação só se dá pelo meio através de Cristo. Então, qualquer coisa que jogue uma dúvida numa pessoa, acho que Jesus não é isso aí. Jesus, não, mas essa religião aqui me agrada mais.
tirou você do caminho, Pronto, já. é tudo devolvido. Então, o grande problema desse. Por que eu citei esse cara? Os ensinamentos desse cara, esse livro, está servindo de base para pessoas que fazem currículos escolares ou pessoas que estão envolvidas com a educação. Então, hoje já está sendo pensado, não é escancaramente dito o holismo, né, pensado nisso, mas eles já estão tentando fazer esse uso com a física, né, que explica tudo que nós estamos, o que se vê, né, no físico, mas essa espiritualidade, onde todo mundo, a gente precisa superar o ódio, superar essa intolerância, né, que tudo, para quem não é cristão fala que a gente é intolerante, que a gente é fanático, né? Então, para eles não tem que existir esse fanatismo, né? Todo mundo tem que se amar, todas as religiões estão certas, todo mundo tem que se respeitar, todo mundo tem que se amar, todo mundo tem que dar a mão e cantar We Are The World. Então, esse é o perigo, como você disse, tudo que vem sutilmente, e principalmente quando a gente fala de educação nos nossos filhos, né, isso vai de fato minando, né, a base judaico-cristã, né, muitos de nós do mundo ocidental, nós aprendemos desde sempre, né? Então eles vão combatendo. Então esse livro desse físico tem influenciado muitas pessoas nesse sentido. Então, só para finalizar o ponto da base do holismo, né, ele não existe uma verdade comprovada. Então, se não existe um Deus pessoal, não existe uma verdade absoluta, nem comprovada, então só existe verdades. Tudo é verdade. A sua verdade é a sua verdade, essa verdade do Diego é a verdade do Diego, da Fran é da Fran, e tudo não está certo. Tudo é verdade. Então, tudo é de certa forma relativa. Né? Então, para eles, todas as religiões são formas válidas de expressar sua espiritualidade. Então, quando Jesus fala que eu sou a verdade, ou que conhecereis a verdade, para eles não são, descartável, não são considerados, porque se Jesus está falando que ele é a verdade, ele é o caminho, os outros não são verdade, não são caminho. Então, isso para eles não entra na cabeça deles. Por isso que eles acham que o cristianismo é uma religião ultrapassada. Né? Só um comentário em cima do que você falou. Olha como é interessante essa frase. A Bíblia fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo? O que essa ideia faz? Não. Ele é um caminho, uma verdade para uma vida. Ou seja, só de mudar o artigo de definido para indefinido, você praticamente quebrou o cristianismo. Eu acho que assim, o diabo antes, quando eu era moleque, né, bem mais novinho, ouvia na geração da minha avó e tudo mais, o ataque de Satanás era sempre direto contra a igreja, para destruir e tudo mais. Já percebeu? Eu não preciso destruir, eu só preciso mudar um artigo. Eu só preciso falar assim, não, Jesus é bom, mas essa parte aqui não precisa, vamos tirar esse pedacinho. Isso que é o ponto. A sutileza, né? Então, quando Paulo diz que, quando ele diz que por nada podemos, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Também, novamente, Paulo está falando que Cristo é a verdade, Cristo é o caminho. Então, para eles isso não cabe, né? Então, o que a Bíblia diz de tudo isso, né? Foi o que a gente começou, que a Fran comentou desde o começo. Essas religiões e o holismo, para eles não existe pecado. O cristianismo, ele é a cruz de Cristo, ele é o pecado, ele é o arrependimento, e é a gente entender que o nosso Deus foi enviado para esse mundo para nos salvar, para nos reconciliar com o nosso Deus, porque somos pecadores. Então, quando essas religiões tiram isso, ou não tem isso, é o perigo. Então, se não existe uma verdade, nem um Deus pessoal, não existe lei, não existe pecado, então, para eles, o cristianismo é uma religião ultrapassada, uma religião que não faz mais sentido. Então, os seguidores do holismo, eles têm seu coração endurecido nesse sentido. Eles não entendem que eles estão errados. E o livro de Hebreus fala sobre isso. Hebreus 3:13 fala sobre isso. Hebreus 3:13 vai dizer assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, com isso, nós temos o match perfeito, né? Então nós temos um ser humano que precisa
sempre tem a necessidade da busca pelo sagrado, o ser humano que precisa expressar sua espiritualidade e uma espiritualidade que não fala que você está errado. Uma espiritualidade que te apresenta toda Eu falo assim, não, mas você quer ser espiritualizado, você não quer, digamos, as coisas desse mundo, como a gente comentou no começo, os likes, essas coisas, a bebedeira, essas coisas não te satisfaz, você pode estar com a gente aqui nessa vibe espiritual, só que você tem a sua verdade, você não está errado, e é nessa que muitas igrejas têm caído na dificuldade aí, caído no erro, né? Na aula sobre as mídias sociais, né? O Diego comentou que não tem. Quando você não vê ninguém nas redes sociais falando sobre pecado, ou chamando as pessoas a reconhecer os seus pecados. Por quê? Porque não dá like, a pessoa vai querer ver vídeo. Quem que vai querer ver vídeo falando que você é pecador? Quem que vai querer ver vídeo falando que você está errado, que você precisa se consertar? É muito coach, né? E aí todo mundo vira coach, todo mundo vira. Então, muito coach. Essa sutileza que vai entrando nas igrejas que é o perigo, entendeu? Então, eu comentei sobre isso na semana passada, acho. E eu falei, até comentei com você na semana passada, se não me engano. Muitas igrejas evangélicas, denominadas cristãs, quando você olha o credo delas, elas não falam sobre o perdão dos pecados. Tome muito cuidado. Falar disso não fala de inferno. Não fala de inferno, não fala que eu tenho pecado, não fala que eu sou um pecador, que eu preciso, que eu tenho. Tome muito cuidado. O credo das igrejas pode encontrar assim em qualquer lugar na internet? sim, normalmente se tem. Bom, o mínimo que se espera de uma igreja é que tenha um credo, né? E o mínimo que se espera. Então, se não existe pecado, também, para que você precisa de um salvador? Se você não está errado, você não precisa que ninguém te salve, né? Então, essas religiões não têm um salvador, né? Se o homem é o seu próprio Deus, ou se ele tem a sua verdade, se não tem uma punição eterna, se não existe céu nem inferno, uma coisa que eu gostaria de pontuar também é que essas religiões, muitas delas acreditam que a vida é um ciclo, né? Então você morre, mas você volta, que aí é o termo que muitas vezes chamam de karma, né? Que você, às vezes tem gente que acredita que você está passando alguma coisa nessa vida, porque na vida passada, o seu eu da vida passada fez alguma coisa que está trazendo consequência para agora, né? A causa e efeito. Mas a gente sabe que a Bíblia diz que ao homem foi dado morrer só uma vez. Foi dito. Tem essa referência também, né? Eu posso. Isso, Hebreus 9:27. Está muito pegado, né? Então, Não. posso só ler o credo dessa igreja. Assim, foi uma das igrejas recentemente mas segue a mesma linha. O credo da igreja diz assim: o que acreditamos? Nossa visão é Jesus, nossa realidade é a liberdade, nossa missão são as pessoas, nossa motivação é o amor. Ao cônjuge. Aí eles têm 12 credos, né? Primeiro, há um Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ok. Acreditamos na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Acreditamos em seu nascimento virgem, sua vida sem pecado, seus milagres, sua morte vitoriosa e vice-versa. Sua ressurreição física, sua elevação ao lado direito de seu Pai, sua intercessão contínua e sua próxima volta. Ok também. Acreditamos na pessoa e no trabalho do Espírito Santo, com seus frutos e dons disponíveis para a igreja. Maravilha. A Bíblia é a palavra viva de Deus, é infalível, condenciável e eterna e forma a base de todas as doutrinas cristãs. Acreditamos na existência de um ser espiritual maligno conhecido como o diabo. Acreditamos na perda espiritual de todas as pessoas e na necessidade de um renascimento através da crença em Jesus Cristo. Aí começa o problema. Eles acreditam na perda espiritual. Você se perde. A Bíblia fala que quem está perdido está morto. E aí ele fala sobre a necessidade de um renascimento através da crença em Jesus Cristo. O diabo também crê em Jesus Cristo, nem por isso ele renasce espiritualmente. 7. Acreditamos no batismo do Espírito Santo como um presente para todos os crentes. Acreditamos nos sacramentos da ceia do Senhor e do batismo através da imersão total na água para todos os crentes. Acreditamos na ressurreição dos resgatados e dos perdidos, um para a vida eterna, o outro para a separação eterna de Deus. Acreditamos na igreja como o corpo de Cristo e que cada membro deve ser uma parte ativa de uma igreja local para cumprir a grande missão. Acreditamos que o casamento foi usado por Deus e confirmado por Jesus e que deve existir exclusivamente entre um homem e uma mulher.
é uma imagem para Cristo e para a igreja. E por fim, acreditamos que o sexo é um presente de Deus para a reprodução e a unidade, e é destinado e projetado apenas para o casamento. Esses são os 12 credos dessa igreja. Não tem perdão de pecados, não tem salvação, não tem eu sou culpado, não tem eu preciso. Isso é a igreja cristã. Tem crescido muito. As novas igrejas, então, as igrejas que a gente fala sobre preso, mas as igrejas modernas são assim. E é preocupante mesmo. Então, Paulo ele vai dizer em 1 Timóteo 4, 10, sobre o nosso Salvador, sobre o que nós fazemos, o que fazemos no nosso trabalho é de fato esperando no nosso Salvador. 1 Timóteo 4, 10. Diz assim: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E que não há salvação fora de Jesus. Nós vemos também Paulo, nos Atos dos Apóstolos 4, versículo 11. Atos 4, 11. Que diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E que nenhum outro há, e que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, nós como cristãos esperamos e lutamos para que possamos ser salvos, para que mereçamos a salvação do nosso Jesus. Jesus veio, morreu por nós para que nós tivéssemos acesso ao Pai, nós tivéssemos acesso à salvação, à vida eterna. Então, dar ouvidos a esses espíritos enganadores, né, é muito perigoso e, de fato, é uma religiosidade atraente, porque se você não está errado, se você é a sua própria verdade, para que você vai precisar se arrepender? Para que você precisa se consertar? Para que você precisa mudar? Só você ficar como está, né? Então, sem arrependimento, né, não existe salvação, né? Atos 2, 38 fala sobre isso. Atos 2, 38 vai dizer: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para concluir nossa lição, nós vimos que nós falamos um pouco sobre alguns termos que de certa forma são confusos, né? E eu de fato também não conhecia muitos deles, estou aprendendo sobre religiões, sobre panteísmo, holismo. Nós vimos a necessidade do ser humano a necessidade que nós temos, né, de ter a busca do sagrado, de ter o contato com um ser supremo, né, o nosso Deus, a necessidade de se expressar essa religiosidade. E nós vimos a base do holismo, né, que é o holismo como uma mistura de religiões orientais com a física, onde tudo pode, não tem um Deus pessoal, você é a sua verdade, você é seu próprio Deus e tudo é Deus. E nós vimos o que a Bíblia fala disso, né? O que a Bíblia nos mostra que é contra esse tipo de religiosidade. Então, o grande perigo, como nós dissemos, é como essa religiosidade tem entrado na vida do ocidental, nos países ocidentais, onde a grande base das religiões de fato, o cristianismo, uma das grandes maior do mundo ocidental, digamos que é a religião mais popular. Como essas religiões, esses conceitos têm entrado cada vez mais não só na vida das pessoas, como nas igrejas, que é o mais triste e o mais perigoso. Se você ouvir uma palavra em qualquer lugar, aqui na internet, que não fala de Jesus, não fala de arrependimento de pecado, mudança de direção, não é o Evangelho de Cristo que está sendo pregado. Tome cuidado, se afaste e sempre, como é ensinado aqui, analise as Escrituras. Analise, leia a Bíblia, que ela vai ser clara e nos orientar nesse sentido.